Eu vou começar com uma pequena oração, que eu sempre faço antes da escola bíblica. Senhor, meu Deus, eu humildemente me curvo diante da tua sabedoria suprema e infinita. E te peço, Senhor, guia meu falar e meu calar. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A minha não. Coloca nas minhas palavras, Senhor, meu Deus, a tua vontade. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou falar versículo por versículo, porque foi assim que Deus me deu quando eu orei. E eu senti, cada versículo que eu falava, eu senti como se descesse um rolo falando um pouco de cada versículo. Então eu vou falar de acordo com o que Deus me deu. O primeiro versículo. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. É Lucas capítulo 5, viu? É Lucas 5, 1, 11. Então, quantas pessoas estão se apertando na multidão para ouvir a palavra de Deus? Principalmente nesse momento de pandemia, muitos se voltaram para Deus. Muitos dobraram os seus joelhos com medo, né? E tendo consciência que existe um Deus todo-poderoso, que é dono do céu e da terra, da vida e da morte. Então, a palavra que realmente traz acalento para o nosso coração e, ao mesmo tempo, a exortação para nos colocar diante da sua vontade e propósito. Ouvir as palavras de acalento é maravilhoso para o nosso coração, as palavras de acalento. Mas não tenha medo da exortação. A exortação te coloca no direcionamento de Deus quando você está saindo do caminho. É a exortação que te põe no prumo. Eu não tenho medo de exortação. Exortação é para Deus te dizer: filho, filha, está saindo do caminho, vem para cá. Então, exortação não é para ter medo, é para receber com prazer, assim como a palavra de acalento também. Então, se Deus precisar usar palavras de exortação para comigo, é para que eu cresça, amadureça e saia da fase de bebê e vá para a fase adulta espiritual, de amadurecimento espiritual. E para que você suba mais um degrau da escada espiritual. E por falar em escada, eu vou falar para vocês um trecho de Gênesis 28, 12, que é a escada que Jacó viu. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Anjos que têm asas, subindo e descendo uma escada, pensa bem. Os anjos não poderiam voar, eles não têm asas, mas eles subiam e desciam a escada. O que Deus quer falar conosco sobre isso? Que nós temos que subir degrau por degrau na escada espiritual. Porque muita gente quer ir de elevador, mas Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. Amém. É passo a passo, degrau por degrau, que você cresce espiritualmente, que você desenvolve espiritualmente e que você tem intimidade com Deus. Então, veja a história de Jacó e o quanto ele teve que subir degrau por degrau para crescer espiritualmente e amadurecer nas coisas de Deus. Assim somos nós, escada degrau por degrau. E no versículo 2: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Ou seja, eles não pescaram nada. Né? Tem pessoas que desanimam com o primeiro obstáculo. Eu vou falar do Deus que eu conheço para aquela pessoa que não conhece. Tem gente que acha que conhece Deus, mas não conhece. Tem gente que acha que conhece Jesus, mas não conhece. Tem gente que nem sabe que o Espírito Santo existe. Estamos todos aqui conscientes disso, mas tem pessoas lá fora que nem sabem. Então, quando você vai falar de Deus para alguém com todo o discernimento, sabedoria, pedindo a Deus, e você não vê o resultado imediato, porque Deus não trabalha com elevador, é de escada, aí você desanima. Não, eu vou deixar para lá. Ou então, pessoas que pensam, só se for com a multidão, eu só vou pregar se for para uma multidão me ouvir. Né? Então, essas pessoas que pensam assim, que desanimam com a primeira tentativa, né? Ou seja, não pescou nenhuma pessoa para Jesus, ou pessoas que só querem pregar e ensinar para multidões,
tem esse versículo aqui. Quem é fiel no pouco é o Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Eu já dei aula para 2 pessoas e dei feliz. E se desse para uma, também daria feliz. E muito bem. E a aula com excelência. Porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Amém. Se tem uma pessoa com o coração aberto na sala de aula para ouvir a palavra de Deus, amém, eu dou a mesma aula do que de como se estivessem milhões de pessoas me ouvindo. Amém. Porque para Deus são todas as coisas e com excelência. É assim que eu penso. Então não fico preocupada se vou ter uma multidão ou apenas 2 pessoas. Minha preocupação é fazer a vontade de Deus com excelência na minha vida para o reino. Amém. No versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Então, antes de você pescar alguém para Jesus, primeiro você tem que estar cheio da palavra. Verdade. Cheio até transbordar. Para que você transborde Deus por onde você passa e para os outros. Muitos se convertem ontem e já querem estar cheios hoje. Já querem pregar hoje, já querem... eu sei que tem o primeiro amor, mas como eu falei para vocês, é degrau por degrau. Como é que você pode transbordar se você não estiver cheio? Primeiro você enche você mesmo de Deus, depois você transborda Deus para os outros. E essa passagem de Salmos 23:5, que é de Davi, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Para enfrentar os adversários, você tem que estar transbordando Deus na sua vida. Davi foi ungido, mas ele não foi rei na hora que Samuel ungiu ele, foi rei no outro dia. Davi passou por todo um processo para poder ser rei. Ele passou por todos os degraus que a escada exige, onde até os anjos que poderiam voar estavam subindo e descendo, ensinando a Jacó, que é passo a passo na caminhada espiritual. No versículo 4, quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Veja, quando acabou de falar, quando terminou de falar, quando Jesus termina de falar, quando Jesus termina de te encher, ele te encheu de Deus, ele te encheu da palavra de Deus. Aí sim, joga a rede. Quer ser pescador de homens? Primeiro vai ter que se encher de Deus, da sua palavra. Só aí você joga a rede. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Glória a Deus. O que Pedro está dizendo aqui é: mestre, fizemos de tudo. Colocamos o culto na quarta-feira, tentamos evangelizar nos lares, fizemos o culto na casa das pessoas, ensinamos, pregamos, e parece que nada acontece, parece que não enche, parece que nada acontece. Mas confiante e com fé na tua palavra e direcionados pela tua vontade, eu tenho fé, vai acontecer. Em nome de Jesus. Isso chama-se fé. É quando não vemos nada, mas confiamos na palavra de Deus. Amém. Vai acontecer. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Rompiam-se-lhes. Além de apanhar grande quantidade, a quantidade era tão grande que as redes não aguentavam e se rompiam. Porque Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpreender você. Ele faz além do que você pede. E quando você menos espera, as redes estão tão cheias que elas vão romper. Isaías 55, 8 e 9 fala bem disso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, aqueles pescadores pediram e ganharam os peixes na rede. Mas eles achavam que só ia caber dentro da rede aquela quantidade que eles pediram. Deus faz muito mais. Quase rompeu as redes, como aqui fala. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes as redes. Chegava a romper. Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Deus nos surpreende. Ele é um Deus de surpresas. Quando você menos esperar, a bênção chega. Porque Deus gosta da surpresa. Às vezes você está, será que a bênção vai chegar hoje? Será que é amanhã? Eu acho que hoje à noite. Mas com Deus, muitas das vezes é na surpresa. Quando você menos espera, a bênção chegou. Aleluia. E a bênção vem na porção dobrada. Porque Ele é um Deus de excelência. Amém. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quer dizer, quase afundou de tanto peixe que eles pescaram. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É porque diante de Deus, diante da presença poderosa, soberana de Deus, você se reconhece desse tamanho, pequeno e pecador. Pedro não se achava digno de tanta bênção. Então Pedro reconhece a sua pequenez, o seu tamanho pequeno diante do poder de Deus. Porque somos falhos, somos pecadores. Mas se estivermos firmes na rocha, que é Jesus, Ele segura nas nossas mãos e nos sustenta para nos mostrar o caminho. O caminho que Deus tem para cada um de nós. Pois cada um de nós tem uma experiência diferente com Deus. Por isso que somos corpo de Cristo. Cada um tem uma experiência diferente com Cristo. A experiência de um auxilia o outro. A minha já auxilia de outra pessoa. E assim somos todos aqui na igreja. Porque Deus nos proporciona experiências diferentes. Aleluia. Versículo 9, do 9 ao 10 ao 11. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quem tem experiência com Deus fica maravilhado e nunca mais volta a ser o mesmo. É verdade. Quem prova da experiência com Deus, eu desejo de todo o meu coração que, se alguém aqui ainda não teve uma experiência com Deus, que tenha esse presente maravilhoso para a sua vida, que é essa experiência com Deus. Todos os seus companheiros, bem como Tiago e João e filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Porque o poder de Deus é tão grande que você deixa tudo para seguir Ele. Tudo fica para trás. Primeiro vem Ele. Deixa tudo. Segue. E essa é a mensagem de hoje. E eu deixo aqui vocês com a seguinte mensagem final. Para que nós que somos, que seguimos Jesus e queremos ser pescadores de homens, nós somos como uma caneta nas mãos de Deus. Somos também como cartas. As pessoas vão nos ler. Que tipo de carta é você que está sendo lido pelas pessoas lá fora? Você que se diz cristão. Que carta é você? E quando eles leem as nossas vidas, eles ficam impactados com o autor da nossa vida. É assim que tem que ser. Que tem que sermos com essas cartas que deixam os outros lá fora impactados, com vontade de conhecer esse Deus que nós conhecemos. Você é como uma caneta na mão de Deus. Você é que escolhe se quer ser a caneta que escreve ou a caneta que falha. Eu quero ser a caneta que escreve. Porque Deus tirou Vasti, que era uma rainha, e colocou uma escrava no reino. Vasti foi a caneta que falhou.
Esté foi a caneta que funcionou. Saul foi a caneta que falhou e Davi funcionou. E nessa noite, faça essa pergunta para você mesmo. Você quer ser a caneta que falha ou a caneta que escreve? Eu escolho ser a caneta que escreve. Amém. E você? Aleluia. Essa é a mensagem. Boa noite a todos.